Depois do deputado Molon e da resposta dele, nós vamos decidir sobre essa questão das falas. Se todo mundo concordar, a gente aumenta a quantidade de falas a cada vez que voltar para a mesa. Deputado Molon tem o tempo de 10 minutos. Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o ministro Paulo Guedes, cumprimentar o doutor Rogério Marinho, cumprimentar os demais membros da equipe econômica. Começar, presidente, agradecendo pela presença do ministro e de seus assessores e por mais essa oportunidade de dialogarmos e debatermos esse tema, que é um tema muito importante para o país, presidente. Então, nesse sentido, o meu agradecimento à presença do ministro e da sua equipe aqui. Quando nós olhamos o Brasil de hoje, o que é que nós vemos? Vemos 13 milhões e meio de desempregados. O Brasil tendo deixado ontem a lista dos 25 países mais adequados para investimento externo direto. Isso foi ontem. Projeções de crescimento que continuamente são revisadas para baixo e a manifestação constante da desconfiança dos agentes do mercado no próprio sucesso da proposta do governo de reforma da Previdência. E mais grave do que tudo isso, as enormes desigualdades que cortam o Brasil, a desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, portanto, uma enorme quantidade de problemas que vem se agravando neste governo. Considerando tudo isso, nós do PSB somos favoráveis a uma reforma da Previdência que a torne mais justa, mais sustentável, que aproxime os regimes. Essa preocupação é correta e nós comungamos dessa preocupação. A mudança na demografia brasileira mostra a necessidade de debatermos a sério esse assunto. Mas a pergunta que se faz é: qual é esta reforma da Previdência que deve ser adotada pelo Brasil? E aqui é preciso ser absolutamente, totalmente franco e sincero. Uma reforma da Previdência que fortaleça a rede de proteção social, que não deixe as pessoas desamparadas. Uma reforma da Previdência que, respeitando essa essência, arrume as contas no médio prazo, isso é necessário, mas, sobretudo, para abrir espaço no curto prazo, já agora, para políticas sociais e para investimentos públicos que aqueçam a economia e gerem empregos. Mas isso logo. A Espanha, nos últimos meses, vem apostando nisso. Não por acaso, o partido político que adotou essa política na Espanha acaba de vencer as eleições. Portanto, não se trata de uma reforma da Previdência para torná-la menos protetiva, mas de fazer uma que torne a proteção mais sustentável e maior para os brasileiros que mais precisam dela. E a pergunta diante disso é: esta proposta do governo Bolsonaro faz isso? Lamentavelmente, não. Evidentemente que alguns temas dela precisam ser debatidos. Por exemplo, uma alíquota progressiva para quem recebe mais deve ser debatida? Sim. Esse é um debate correto. Considerar os efeitos das mudanças na demografia, nas regras para acesso à aposentadoria, isso deve ser analisado? Sim. Mas alterar as regras do BPC, reduzindo os recursos de miseráveis, de R$ 1.000 para R$ 400, não. Tornar as regras para aposentadoria de trabalhadores rurais mais duras, não. Piorar as condições de aposentadoria de mulheres já punidas pela dupla ou tripla jornada, não. Castigar professores e professoras num país que trata tão mal a educação, não. Permitir pensões por morte inferiores a um salário mínimo,
o que está previsto nessa proposta, e eu vou citar o artigo ao final da minha fala, não. Acabar com a manutenção do poder de compra de aposentadorias e pensões. O que essa reforma faz? Ela acaba com a garantia de manutenção do valor de compra. Isso é errado, isso nós não aceitamos. E, sobretudo, defender o modelo de capitalização. Isso é o mais grave dessa proposta e nós vamos combater isso com todas as nossas forças. Isso é de uma covardia sem precedentes. E aqui, ministro, é preciso dizer a verdade. Esse modelo não será uma opção ou uma alternativa. Na prática, se tornará obrigatório. Tão obrigatório como foi o FGTS, que foi apresentado como uma alternativa à estabilidade. E o senhor sabe o que acontecia quando as pessoas chegavam para procurar emprego? Chegavam nos empregos e diziam, eu quero emprego, mas eu opto pela estabilidade. E os empregadores diziam, só temos vagas para quem opta pela FGTS. Era um regime opcional, que se tornou obrigatório. É isso que ocorrerá com a capitalização. Aliás, o nome correto, vamos também ser sinceros, é privatização. É privatização. A Previdência deixará de ser pública. O que o governo quer é entregar a Previdência para entidades privadas e, vamos ser sinceros também, grande parte delas estará nas mãos de bancos. E, para ser mais sinceros ainda, o que isso significa na prática? Eu vou provar a Vossa Excelência que ninguém vai optar por esse modelo. O economista Fábio Jambiage, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. 32%. Dr. Fábio Jambiage. Não se trata de um opositor do governo. Se trata de alguém que atualmente é chefe de pesquisas do BNDES, do atual governo. Ele também disse, ou melhor, aplicando-se o que ele disse ao salário mínimo, o trabalhador teria que contribuir com R$ 319,36 para se aposentar, ao final, com um salário mínimo, que o ministro diz que o governo vai garantir. Sejamos sinceros, isso é de uma covardia sem tamanho. Nós não aceitamos esse regime de capitalização, porque ele vai acabar com o modelo de previdência solidária. Vamos discutir como tornar esta previdência que temos mais sustentável? Sim, vamos fazer esse debate. Vamos aceitar regras que acabem com ela? Não. Nós não aceitaremos a substituição do atual modelo pela entrega da previdência brasileira a entidades privadas, aos bancos. Porque onde isso foi aplicado, como foi dito há pouco, o estudo da OIT mostrou, de 30 países que fizeram isso, 18 já voltaram atrás. Mesmo o Chile, que Vossa Excelência cita como exemplo, já fez mudanças daquilo que tinha sido adotado anteriormente. Porque não funciona, ministro. Nós não somos contra por uma razão espiritual, filosófica apenas, porque filosoficamente esse modelo é egoísta, o que Vossa Excelência propõe. Nós queremos uma previdência solidária, mas não é apenas por isso, é porque não dá certo. Não deu certo em lugar nenhum, ministro. Por que adotar isso no Brasil? Para que partir para essa aventura? Nós não temos como concordar. No tempo que me resta, duas perguntas. Se o ministro concorda com essa injustiça prevista no artigo 201, item 5, que elimina o piso de um salário mínimo de pensão por morte, isso está eliminado na proposta do governo, insisto, e dizer para Vossa Excelência o seguinte, há um erro na fórmula. A fórmula está errada. Para o governo, a fórmula do governo, se for aplicada, fará com que quem contribuiu mais ganhe menos. Vou dar dois exemplos. Uma pessoa que contribua por 20 anos, em cima de um salário de 4 mil, até se aposentar aos 65, terá uma aposentadoria de R$ 2.400. Uma outra pessoa que contribua por 25 anos, 20 anos sobre o salário de 4 mil, e mais 5 sobre o salário de 1.000, receberá menos quem contribuiu mais do que quem contribuiu menos. A fórmula matemática do governo está errada.
Isso foi publicado no jornal Correio Brasiliense no dia 7 de abril. Por favor, corrijam a fórmula. Agora, com todo respeito, e aí eu peço meus 30 segundos, presidente, para terminar. Se o governo conseguiu... Se o governo conseguiu errar na fórmula matemática, como confiar nas outras previsões? Se o governo não conseguiu construir uma fórmula matemática que impeça quem pagou mais de receber menos, como acreditar no resto das projeções do governo? Sinceramente, o governo não passa a menor confiança com um erro tão básico como esse, senhor ministro. Obrigado, deputado Molon. 10 palavras, o ministro e a equipe para responder as questões. 10 minutos, não foi? Eu falei...